No vídeo de hoje eu vou te mostrar passo a passo como construir esse modelo de sled para sua serra de bancada. E depois que você construir e usar um gabarito como esse daqui, a única coisa que você vai querer fazer com o goniômetro original da sua serra é colocar ele no lixo. Tradicionalmente, um sled tem uma função, ou cortar reto ou em um ângulo específico, então você faz o gabarito para um corte específico que você vai utilizar com maior frequência. Nesse caso aqui, então, nós temos a possibilidade de você fazer corte reto em 90 graus. Então aqui nós temos a borda de referência com o batente perfeitamente no esquadro em relação à borda de referência, você consegue fazer cortes retos com o sled. Além disso, você tem a possibilidade de fazer cortes repetitivos utilizando o stop block. Então, o bloco de parada aqui que você configura para um tamanho e você faz cortes repetitivos sempre na mesma distância. Como esse batente aqui é ajustável em qualquer posição em cima dessa mesa de trabalho, você consegue configurar ele para qualquer ângulo de uma forma muito fácil. Você pode usar um esquadro como referência, um transferidor de ângulo. O fato é que você consegue colocar essa guia aqui em qualquer ângulo aqui em cima desse sled. Isso permite uma versatilidade de cortes, uma quantidade de cortes em ângulo muito grande. Inclusive passando bastante dos 45 graus, onde você consegue fazer pés do tipo pé de mesa, por exemplo, com cortes afunilados. E uma outra aplicação desse tipo de sled aqui é que você consegue regularizar uma borda, desempenar a borda de uma tábua, por exemplo, deixando ela perfeita e tornando ela referência para outros cortes. Então você consegue prender a peça aqui nessa base de trabalho e refilar uma das bordas para tornar ela referência para continuar o seu trabalho de corte dessa madeira posteriormente. Agora que você já viu as características e usos do gabarito, eu vou te mostrar passo a passo como eu fiz a construção do meu. Eu fiz o meu em uma versão reduzida para cortes de peças pequenas, mas nada impede que você estenda esse tamanho e faça um para cortes de peças grandes. Tudo vai depender da sua necessidade e da sua capacidade de adaptar as dicas mostradas aqui para o projeto que atenda perfeitamente a sua necessidade na marcenaria. Eu construí o meu sled utilizando um compensado naval de 15 mm de espessura. Você pode testar outras espessuras maiores do que isso, menor não vai dar certo por conta do canal que a gente precisa fazer aqui com a fresa rabo de andorinha. Então 15 mm é o mínimo. Maior que isso você pode usar, só que você tem que ter em mente que quanto maior for a espessura, mais perda de altura, de capacidade de corte você vai ter na sua serra de bancada. Se você quiser testar com MDF, por exemplo, você pode testar, porém eu creio que não vai ter uma boa resistência para prender os acessórios nesses canais aqui. Compensado, naval de preferência, é a melhor escolha para essa construção, na minha opinião. Todas as demais peças que eu usei aqui para fazer o batente fixo e o batente móvel tem 5 centímetros de largura. Tá? Então esse batente móvel aqui ele tem 40 centímetros, pode fazer 40, 45 centímetros de largura, então para ter uma sobra e conseguir fazer esse jogo aqui em cima da mesa. E daí o batente fixo tem exatamente a largura da base principal do sled. A parte crucial desse tipo de gabarito aqui são os canais, os rasgos onde você vai prender a guia móvel, os acessórios, os blocos de parada, os grampos para prender as peças, então tudo vai ser preso e vai correr por dentro dessas ranhuras aqui que a gente faz.
Isso aqui é feito com fresa rabo de andorinha. Dessas fresas comuns eu utilizei aqui, dessas que vêm em kits que você compra pela internet. Só que para não forçar demais a tupia, já que a rabo de andorinha tem que ser em uma passada só, não pode ser em múltiplas passadas, porque senão não fica no formato desejado, eu tive que reduzir um pouco o esforço da tupia, já que minha tupia não é uma tupia industrial, eu reduzi um pouco o esforço que essa fresa vai fazer, dando 2 passadas no disco da serra. Tá? Então você dá 2 passadas na serra circular e você consegue fazer esse canal aqui de uma forma muito mais facilitada na tupia. Então você vai remover uma boa parte do material, deixando a fresa com menos esforço, a tupia com menos esforço na hora de fazer a fresagem depois. Ó, enquanto você continua vendo aí o processo de produção do sled, eu tenho um aviso rápido para você. Agora você pode se tornar membro, assinante aqui do canal no YouTube. Então se o conteúdo que eu faço aqui te ajuda de alguma forma, agrega alguma coisa na sua vida, considere ser um membro. E pelo valor de um cafezinho por mês, você recebe todos os meus vídeos de forma antecipada, você vai ter prioridade na resposta dos comentários e também você recebe ofertas e promoções e participa de sorteios exclusivos para membros aqui do canal. É só clicar no botão Seja Membro aqui abaixo e você vai ter mais informações. Depois desses rasgos com a fresa rabo de andorinha, eu precisei fazer na parte de trás aqui do batente da guia móvel, eu precisei fazer 2 canais aqui. Eu deixei 1 centímetro na ponta, 2 no meio, mais 1 na ponta aqui, para ficar reforçado. E eu fiz esse rasgo aqui onde correm esses parafusos que vão permitir então que seja feito o movimento de angulação dessa guia móvel. Eu fiz isso na tupia também, em múltiplas passadas com uma fresa de 6 milímetros. A montagem da guia móvel aqui é muito simples, ó, são 2 pedaços colados em forma de L. Então, primeiro fiz a colagem, prendi com grampos, depois da cola seca eu fiz o reforço com parafusos, então para manter isso tudo no lugar. Você só precisa cuidar o alinhamento, principalmente aqui na parte de baixo, para ficar tudo retinho, tudo perfeito, e você não ter variações de ângulo quando você for usar essa guia no seu gabarito depois. Nesse batente aqui é muito importante que você faça um pequeno chanfro em 45 graus aqui na parte de baixo. Isso é essencial para que quando você está fazendo o corte de peças aqui e começa a se acumular poeira, serragem aqui em cima, essa poeira não se acumule contra a guia aqui, perdendo a precisão. Então, por exemplo, você vai encostar a peça aqui, a poeira vai toda para baixo desse chanfro aqui, garantindo que você sempre tenha o esquadro perfeito que você configurou. Senão você começa a ter um acúmulo de poeira, você pode perder aqui décimos ou milímetros de acordo com a quantidade de serragem que fica acumulada contra o batente aqui. Esse mesmo chanfro aqui eu fiz no batente fixo aqui na parte de trás também para evitar então que a serragem aqui tire a precisão dos cortes que estão sendo feitos.
Agora eu vou fazer a montagem dos trilhos que vão correr dentro da canaleta da serra de bancada. Para fazer a montagem desses trilhos aqui na parte inferior do gabarito é muito simples. Os trilhos podem ser feitos de madeira, porém você tem que tomar muito cuidado com a questão da umidade, porque essa madeira pode expandir e contrair conforme a variação de umidade e temperatura, e você vai ter um gabarito com folga ou que não vai correr direito na sua serra de bancada. Então eu aconselho que você faça de plástico. Tábuas de carne, daquelas brancas que você encontra em qualquer bazar aí na sua cidade, são excelentes para fazer esse tipo de trilho aqui. E você pode fazer mais de uma unidade. Pode ver aqui que eu tenho 2 unidades, não é um trilho único inteiro. Claro que sempre vai ser melhor uma peça única, mas se você só encontrar uma tábua pequena para comprar, você pode fazer com 2 e vai funcionar perfeitamente. Para fazer a instalação desse trilho aqui é muito simples. Usando a guia paralela da serra de bancada como referência, você vai posicionar ela aqui em uma condição em que o disco da serra na primeira passada posterior à colocação desse trilho vai tirar um pouco dessa borda aqui do gabarito, porque aqui é que vai ficar a borda de referência do seu gabarito. Tá? Então sempre você vai fazer a colagem do trilho, fazendo com que essa base principal fique um pouquinho em cima do disco da serra. Para fazer a colocação desses trilhos na parte de baixo do gabarito, eu faço da seguinte forma: coloco algumas arruelas no canal, no slot da serra de bancada, para manter esse trilho levemente elevado em relação à mesa da serra. Aplico um pouco de cola instantânea em cada um dos trilhos, no meu caso aqui, que são 2, e depois eu coloco a base do gabarito por sobre esses trilhos com cola e algum peso em cima para garantir que eles fiquem fixos nesses trilhos durante a secagem. Daí você dá um tempo para a secagem da cola, remove essa base e faz o parafusamento definitivo dos trilhos, então, na parte de baixo do gabarito, para garantir que eles vão ficar fixos durante o funcionamento do seu sled. Uma vez que você tem os trilhos colocados, é hora de dar o corte inicial que vai criar a borda de referência no seu gabarito. Então você vai elevar o disco da sua serra e você vai fazer o primeiro passe para cortar o excesso na borda do seu gabarito, criando assim a referência para você fazer todos os cortes a partir de agora. Usando essa borda de referência é que você vai configurar todos os ângulos de corte do seu gabarito. Falando um pouquinho sobre essas peças aqui que eu fiz para correr dentro do canal do slot rabo de andorinha, tá? Então eu fiz na impressora 3D usando plástico, porque para mim é mais simples fazer assim. Mas você pode ver que é só um pedaço, um bloco, que pode ser feito com madeira dura, e tem um furo no meio aqui, onde foi colado um pedaço de barra de rosca, e o manípulo você pode comprar ou fazer de madeira também. Eu também faço na impressora 3D, mas é perfeitamente possível você fazer isso de madeira para utilizar no seu gabarito. Tá? Então não fica se limitando, eu não tenho uma impressora 3D. Cara, isso aqui dá para fazer de madeira de uma forma muito fácil. Você pega um bloco de madeira dura, faz ele aqui com 14 graus de ambos os lados, 14 graus, acerta ele com o slot que você fizer no seu gabarito, um furo centralizado aqui, um pedaço de barra de rosca e um manípulo que você pode comprar ou fazer de madeira também. E a mesma coisa vale para os blocos que eu fiz aqui para encaixar esses grampos de aperto aqui no meu gabarito. Então é o mesmo bloco que eu fiz ali para colocar a barra de rosca, só que o furo aqui ele é num formato ovalado.
tá? É um retângulo com pontas arredondadas para encaixar o grampo que eu tinha aqui. E daí um furo aqui na lateral com um pino para travar o grampo aqui dentro para ele não sair fora. Então pode ver, ó, é um grampo tradicional desses de aperto rápido, e eu tirei a ponta dele aqui, a ponta do grampo original eu tirei fora e fiz esse bloco aqui na impressora 3D. Mas você pode, novamente, fazer isso aqui com madeira, não é um bicho de 7 cabeças, um pouquinho de paciência e você faz isso aqui de madeira e vai funcionar da mesma forma também. Eu optei por colocar no meu gabarito aqui um batente fixo para facilitar o retorno da guia móvel sempre em 90 graus. Isso aqui me permite que eu faça cortes utilizando só esse batente aqui, então sem colocar a guia móvel, por exemplo, e eu posso usar a guia móvel só para fazer cortes em ângulo, se for o caso. Mas você pode usar só a guia móvel aqui. O fato é que toda vez você vai ter que colocar um esquadro aqui para configurar essa guia na hora que você fazer a mudança dela de ângulo. E você corre o risco dessa guia, por exemplo, com a trepidação da serra, com o esforço que ela faz na hora de cortar aqui, você pode correr o risco dela se movimentar um pouquinho na direção aqui para trás, e você perde a perfeição que você configurou para fazer os cortes com o seu sled. Então eu recomendo que você coloque um batente fixo perfeitamente em 90 graus em relação à sua guia de corte. O bloco de parada, o stop block, é só um pedaço de compensado de 5x5, ele também tem um chanfro aqui em um dos cantos para evitar o acúmulo de poeira. Então quando ele está nessa posição, por exemplo, se você empurra a peça aqui, se tiver serragem aqui, ela vai para dentro do chanfro aqui e não fica atrapalhando a precisão do corte. Então é 5x5, um furo aqui na posição adequada para colocar o pino que corre dentro do slot, e depois você tem o seu bloco de parada devidamente pronto e utilizável. Depois do gabarito todo construído, eu fiz aqui alguns testes básicos para conferir, principalmente se o batente fixo aqui estava cortando certinho em 90 graus, e daí eu fiz o acabamento do meu sled. Eu utilizei verniz à base de água, eu fiz a aplicação de uma demão, depois eu lixei com lixa 220 e fiz a aplicação da segunda demão. Na parte de baixo, na parte inferior e nos trilhos, eu apliquei cera de assoalho, dessa que você encontra em mercado mesmo, para garantir que ele deslize bem aqui sobre a bancada da serra, que ele não fique travando na hora de utilizar. É muito importante que você não utilize nenhum tipo de acabamento que vai fazer a base superior aqui, principal do seu gabarito, ficar muito lisa, e nem esse batente aqui. Tá? Aqui você tem que ter um mínimo de aderência para que você consiga segurar firmemente as peças que você vai cortar. Então nada de acabamento liso aqui no batente e na face principal aqui do sled. Bom, tá aí finalizado o nosso gabarito, totalmente funcional. Você pode ver que tem muita utilidade, que vale muito a pena. Todos os detalhes que são necessários para a construção desse gabarito vale muito a pena no final, porque ele se torna um sled muito versátil, muito além de um sled convencional, que inclusive eu já mostrei como fazer aqui no canal. Como eu disse lá no começo do vídeo, adapte isso para a sua realidade, para a sua necessidade, principalmente a questão do tamanho do gabarito, tá? Do tamanho do sled que você vai fazer. Então faça ele de acordo com aquilo que vai atender a sua necessidade na marcenaria. Como eu disse, eu fiz o meu para pequenas peças, mas posteriormente eu vou fazer um outro de proporções maiores para substituir o meu sled principal e assim ter os dois no mesmo padrão, digamos assim, para utilizar na minha serra de bancada. Se você ficou com algum tipo de dúvida que talvez eu não tenha respondido aqui no processo de construção, por favor, deixe um comentário aqui, dentro da minha disponibilidade eu vou tentando te ajudar. No mais, muito obrigado a você que acompanha o meu trabalho aqui na internet e eu te vejo no próximo vídeo.